Pessoal, graça e paz, vocês podem observar aí nas legendas os dados para você fazer parte da nova turma no nosso curso de Teologia Biblista, que eu estou ministrando, certo? 100% online, à distância, preço acessível, e a nova turma vai começar no dia 17 de agosto, certo? Faça parte, eu aguardo o seu contato. Mais detalhes também na descrição aqui do vídeo. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional, caso você queira adquirir algum, ok? Tá, hoje nós vamos falar sobre o anticristo, claro, de uma forma resumida, não dá para falar tudo sobre o anticristo em um vídeo curto, né? Então eu conto com a compreensão de vocês. No curso nós temos a aula completa, aí é mais com mais detalhes, com mais profundidade, enfim. O anticristo, ele será uma pessoa, será um sistema de ideias. De onde ele virá? Que templo é esse que ele vai se assentar querendo parecer Deus? Existe a obrigatoriedade da construção de um terceiro templo para que esse anticristo venha a se manifestar? Essas perguntas e outras a gente responde de uma forma mais detalhada no curso. Aqui eu vou fazer um aparato geral, principalmente com foco nesse assunto. O anticristo vai poder se arrepender? Ele vai ter essa oportunidade? E então deixará de ser o anticristo? Muitas pessoas fazem essas perguntas, principalmente para quem defende a livre escolha, tal como eu defendo. Não creio em livre arbítrio, mas acredito em livre escolha. Existe uma pequena diferença. Já gravei sobre isso aqui para o canal. Pesquise aí em nossas playlists. Então, se ele terá a liberdade de escolha, ele vai poder se arrepender? E então a profecia não se cumprirá e etc. Nós vamos ver isso aqui de uma forma resumida. Espero que você acompanhe aí em sua Bíblia, seja impressa, seja digital, para melhor absorção do conteúdo, ok? Vamos lá, para a gente ganhar tempo. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 18, nós temos o apóstolo falando de anticristos, no plural, né? Pessoas contrárias ao Cristo, pessoas que resistem ao Cristo, pessoas contrárias aos ensinos do Cristo, certo? Esse anti é um prefixo que denota oposição, né? Então ele fala de anticristos no plural, certo? Essas pessoas contrárias ao ensino de que Cristo veio em carne e o Messias já tinha pisado aqui na terra e tal, né? Então nós temos essas pessoas no plural. Porém, no entanto, contudo e todavia, o apóstolo João também fala acerca do anticristo no singular, que é o anticristo escatológico, o qual nós vamos abordar aqui. Por mais que ele deixe de forma implícita e não totalmente explícita, certo? Leiam comigo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo. Aí ele já usa o singular. Existe um anticristo, um principal, certo? Dele emana esse espírito que contamina todas essas pessoas, para que elas sejam contrárias ao Cristo e então sejam classificadas de anticristos no plural, certo? E um desses frutos, digamos assim, é esse: negar que Jesus veio em carne, certo? Essas pessoas que negam que Jesus Cristo veio em carne, segundo o apóstolo João, fazem isso
pelo espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Então, as pessoas já tinham uma pequena noção disso, porque ele deixa claro, do qual já, passado, já ouvistes que há de vir, futuro, certo? E eis que já está no mundo, não esse anticristo, mas esse espírito que contamina essas pessoas, já está no mundo, certo? O anticristo há de vir, ok? Acompanhe comigo. Agora nós estamos aqui, eu até esqueci de colocar aqui, mas é a segunda a Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, certo? Diz o seguinte: o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, certo? Então aqui o apóstolo Paulo usa o singular, ok? Ele fala no futuro, certo? E diz que esse o filho da perdição, o homem da iniquidade e tal, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, certo? Então nós vamos descobrir agora que templo é esse aqui. Você vai ler aí agora em Mateus 24, versículo 1. Aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Nós temos aí a palavra templo. Naquilo que nós temos por originais, templo, em Mateus 24, versículo 1, está escrito com a palavra hieron, certo? Que denota, que mostra, que quer dizer um templo de pedras, uma construção de tijolos, uma construção predial, certo? Então, Mateus 24, 1, nós temos a palavra templo. Naquilo que nós temos por originais templo, nessa passagem está escrito com hieron, que quer dizer um templo de pedras, uma construção predial. Em João, no capítulo 2, versículo 14, mais uma vez nós temos a palavra templo. E mais uma vez ela aparece com a palavra hieron, que quer dizer um templo de pedras, construção predial, certo? Aí nós vamos para João no capítulo 2, versículo 21, que diz: mas ele falava do templo que era o seu corpo. Aí mais uma vez nós temos a palavra templo. Só que em João 2, 21, a palavra templo já não está escrita com hieron. Aqui ela está escrita com outra palavra. Naquilo que nós temos por originais, templo, em João 2, 21, está escrito com a palavra naos, certo? Aí já não é templo de tijolos, ok? Aí já é o templo referente ao corpo do ser humano, tá bom? É que as nossas traduções, elas colocam templo, certo? E aí você lê templo, por exemplo, em Mateus 24, 1, e templo em outras passagens, às vezes você não consegue discernir, certo? Mas lá existe uma palavra para templo no sentido de construção predial e uma palavra para templo no sentido de corpo, ok? Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, que a gente acabou de ler, nós temos a palavra templo, tal como vocês puderam perceber. E ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus e tal. Templo, aqui em 2 Tessalonicenses, está escrito com naos, ok? Templo, naquilo que quer dizer o corpo do ser humano, certo? Templo, aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4, não quer dizer construção predial.
Caso contrário, o apóstolo Paulo usaria a palavra hieron ao invés de naos. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Não é difícil, é simples, tá bom? Então, a partir disso, eu tiro um ensinamento. Por exemplo, não existe a obrigatoriedade da construção de um terceiro templo para que o anticristo possa se manifestar, ok? Claro, ele pode se manifestar a partir da construção de um terceiro templo predial, claro, mas não existe essa obrigatoriedade escatológica da construção desse templo, certo? Porque aqui o templo, o qual o apóstolo diz que ele vai se assentar e vai se passar por Deus, vai querer se passar por Deus, é um templo referente ao corpo do ser humano. Tá bom? Lá em Hebreus, no capítulo 6, agora já é um outro assunto, então não vou ler as referências e tal, é só um gancho. Inclusive, eu já gravei sobre isso aqui para o canal. Pesquise aí em nossas playlists. Já falei disso no curso, tá bom? Claro, no curso de uma forma mais detalhada, mais aprofundada e tal, né? Mas lá em Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ver a questão da queda irreversível. Você vai ver que a ênfase do texto não está na impossibilidade da queda, mas na impossibilidade do retorno. Claro que essa queda irreversível não é porque o cara distraiu e pisou no pato e matou o pato. Né? Eu acho que vocês estão entendendo aí as figuras de linguagem. Né? A queda irreversível, ela dá por um estilo de vida deliberado, constante, tá bom? No pecado, depois que a pessoa foi participante do Espírito Santo. Aí eu poderia falar acerca da etimologia das palavras no original, lá, né? Questão de apax, questão de geomai, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, certo? Então ali de fato fala de uma queda irreversível, que aconteceu ou pode acontecer com pessoas que já foram participantes do Espírito Santo. E de uma vez por todas, ou no sentido máximo, provaram os dons celestiais, ok? Então eu acredito, certo, que o anticristo, ele vai se assentar em um templo, naos, templo na condição de corpo do ser humano, certo? Esse corpo, esse ser humano que ele vai possuir, vai ser um ser humano que teve essa queda irreversível, tá bom? Daí eu tiro mais um ensinamento, ou mais um ponto a ser considerado. Ou seja, o anticristo, ele vai se assentar em um corpo de uma pessoa que anteriormente tinha sido parte de um sistema, digamos que eclesiástico, certo? Então a pessoa que vai ser possuída pelo espírito do anticristo e será o anticristo escatológico, dentro desse contexto, ao que tudo indica, pode ser uma pessoa que anteriormente tinha participado, tinha sido integrante de um sistema eclesiástico, tá bom? Sobre a questão do terceiro templo, não dá para abordar aqui nesse vídeo a questão do terceiro templo predial e tal, porque aí a gente teria que falar sobre o domo da rocha, questões geográficas, e aí ia ficar muito longo. E o foco não é esse. Então vocês entenderam aí, né? Por exemplo, esse templo, naos, que é o templo na condição de corpo do ser humano, também aparece aqui, em 1 Coríntios 3,16, onde o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo, naos, aliás, fala que o nosso corpo é templo, naos, do Espírito Santo. Né? Então até aí eu acho que vocês já compreenderam, né, essa questão de que não existe a obrigatoriedade
escatológica da construção de um terceiro templo para que o anticristo possa se manifestar, dentro das ligações biblicamente lógicas, nós podemos chegar a esse ponto de que o anticristo ele vai se assentar em um corpo, né, um templo, naos, um corpo humano, certo? Entendo também que esse ser humano fez parte do sistema eclesiástico, esse ser humano foi participante do Espírito Santo e então passou por essa queda irreversível, certo? As questões geográficas eu não vou abordar, porque não é esse o foco. E agora vem a pergunta que vale $1 milhão, né? O anticristo, ele vai poder se arrepender e então vai deixar de ser o anticristo? Então essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né, dentro de um concurso aí, sei lá, a gente poderia dizer que é a pergunta que vale $1 milhão, porque pessoas fazem essa pergunta constantemente, principalmente em debates acerca de calvinismo, arminianismo, livre-arbítrio, livre escolha, predestinação e etc. Certo? Agora nós temos que entender o seguinte, Deus, a ciência de Deus, ela não funciona a partir de critérios temporais. A ciência de Deus não funciona a partir de passado, presente e futuro. Por quê? Porque passado, presente e futuro é uma divisão que funciona para nós aqui no Cronos, certo? Deus enxerga a partir do Kairos, total inexistência de tempo. Deus não precisa ver primeiro para poder constatar. Caso contrário, ele seria pós-ciente, certo? Aqui no Cronos, nós vamos chamar Deus de presciente, ok? Presciente. Então, se ele precisa ver para depois constatar, ou se ele não vê, ele não consegue constatar, então ele não seria pré-ciente, ele seria pós-ciente, certo? Em uma linguagem kairosférica, nós podemos dizer que Deus é sempiternamente onisciente, ou onisciente sempiterno, enfim, não vou entrar nesses detalhes. No curso eu falo mais acerca disso, mas eu sei que vocês estão compreendendo, ok? Então, quando Deus inspira, quando o Espírito de Deus inspira o profeta para escrever algo, lembrando que essa inspiração não faz com que o profeta escreva no modo psicografado. Não trata-se de psicografia, tá bom? Então Deus inspira o profeta para escrever algo. Então esse profeta, debaixo da inspiração, escreve que vai haver um anticristo. Ok? Vai haver um anticristo. Ele está falando do futuro. Vai acontecer, vai existir, vai aparecer, vai se manifestar um anticristo. Certo? Futuro. Para nós, aqui no Cronos. Porém, para Deus, que enxerga tudo a partir de um sempiterno agora, isso sempre esteve presente. Certo? Então, o que o profeta vai escrever, que vai acontecer no futuro, para Deus, já aconteceu. Certo? Já aconteceu. O anticristo já se manifestou, já aconteceu a grande tribulação, nós já estamos em um novo céu e nova terra, enfim, já aconteceu. É tudo presente na presença dele, ok? Então, se a inspiração fez com que o profeta escrevesse acerca desse anticristo, inclusive o apóstolo João vai falar da besta que é jogada no lago de fogo e tal, nós podemos entender que não existe um arrependimento por parte desse anticristo, até mesmo porque, dentro daquilo que nós podemos observar, ele vai se assentar em um templo, naos, corpo,
de uma pessoa que passou por uma queda irreversível, ok? Não existe a possibilidade dele se arrepender por decorrência disso e outros fatores, os quais eu detalho melhor no curso, mas eu sei que você já conseguiu absorver aí o conteúdo, certo? Vamos supor, você compra o jornal hoje, certo? E você está lendo o jornal, e o jornal diz assim: ontem na cidade de Buenos Aires desabou um prédio na rua tal. Tantas pessoas morreram soterradas, certo? Você está vendo que esse prédio já caiu, já desabou, mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar para antes de ontem, para não ficar muito complicado e nem muito longe. Vamos voltar para antes de ontem. Então você recebe essa previsão, digamos assim, em termos cronológicos, da parte de Deus, certo? Que daqui 2 dias vai acontecer um desastre na cidade de Buenos Aires e um prédio tal vai cair na rua tal e vai soterrar tantas pessoas que irão morrer. Ok? Tem como você impedir que esse prédio desabe? Não, não tem como. Porque na presença de Deus ele já desabou. Isso já aconteceu. Ele está te inspirando a escrever, ele está te revelando algo que já aconteceu para ele. Então, quando esse prédio cair, quando esse prédio desabar lá na cidade de Buenos Aires, esse acontecimento será apenas um antítipo do tipo que já aconteceu na presença de Deus. Lembra do tipo e antítipo? Então é mais ou menos assim que funciona. Claro, eu estou ilustrando, eu estou resumindo, mas é fácil de pegar aí o entendimento, ok? Então não existe a possibilidade de o anticristo se arrepender, tá bom? Porque, em primeiro lugar, ele vai se assentar em um corpo humano, templo naos, corpo humano, ok? Que provavelmente passou por uma queda irreversível e, mesmo que não seja assim, Deus já viu que não haverá arrependimento. Então, o que vai acontecer aqui no Cronos, daqui a algum tempo, já aconteceu na presença de Deus, certo? De modo que o que vai acontecer aqui no Cronos, daqui a algum tempo, acerca do anticristo, será um antítipo do tipo que já aconteceu na presença de Deus, certo? E se nós não temos essa questão do arrependimento, então ela não vai acontecer, porque não tem como acontecer diferente aqui daquilo que Deus já viu. Tanto é que o próprio apóstolo João às vezes fala, eu vi, ele fala no passado, coisas que vão acontecer no futuro, tipo, antítipo, kairos, cronos. Quando você passa a entender isso aí, assuntos que parecem complexos se tornam simples. Por exemplo, a alma, a pessoa quando morre, seja ímpio, seja justo, né, seja pessoa ímpia ou pessoa justa, né, essa pessoa quando morre, ela imediatamente fica consciente no paraíso ou no inferno, né? Quando você passa a entender essa questão de Cronos e Kairos, você soluciona problemas assim de uma forma simples e biblicamente harmoniosa, ok? Eu vou encerrar por aqui, faça parte do curso, ok? As mensalidades estão com preços super acessíveis, certo? Às vezes a gente gasta dinheiro com tantas coisas. Não sou contra o lazer. A pessoa tem que curtir mesmo, certo? Mas às vezes a gente gasta com tantas coisas, enfim, sem sentido. A gente emprega tanto tempo em coisas sem sentido. Vamos empregar aí o tempo. Vamos empregar aí esse esforço para aprender essa teologia biblista. Eu aguardo o seu contato, os detalhes
na descrição desse vídeo. Espero que você tenha entendido aí o que eu disse aqui nesse vídeo, certo? Obrigado pela companhia, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima!